um pagodão rolando aí no fundo. Ah, Tá não tem atrapalhando? problema. Não, tá Dá ótimo. pra ouvir? Nem tô ouvindo muito. Tá rolando aí na vizinhança? Não, é aqui em casa mesmo, o Ah, é nosso tá aí? empolgado. Que Um delícia! Não, não tem samba, um problema. negócio. Nossa, Kelly, essa coisa, né, de, meu Deus, eu demoro muito para responder, né, Kelly, também assim, às vezes eu demoro para responder também, né, meu Deus, mas eu acho que é um pouco Eu sobre isso demoro também, né, mais. é Hã? o fluxo também do tempo de cada pessoa. É, sim, Nossa, sim. e para mim, assim, nesse projeto de pesquisa, Kelly, tem sido muito interessante pensar o lugar de escuta com os outros, assim, isso está sendo muito legal, porque na verdade, esse projeto só aconteceu por causa das pessoas, assim, porque eu não tinha, as pessoas falavam, nossa, como que você teve essa ideia? Eu falei, na verdade, eu estava numa conversa, daí a pessoa falou uma coisa, daí eu fui identificando que o projeto inteiro foi acontecendo pelas pessoas, assim, pelo encontro com as pessoas, né? E aí esse Que tempo também é massa. assim, porque eu tinha feito a qualificação e aí eu tinha planejado, não, na segunda-feira já vou mandar as fotos do pessoal da banca, né? Só que aí o pessoal da banca não me mandou foto, e aí eu fui entendendo isso, eu falei, cara, mas tem o prazo. Eu falei, cara, também acho que é sobre essa paragem, assim. E aí eu falei, daí eu mandava e-mail, não, mande quando, não sei o quê, mas só me avisa quando, né? E aí a coisa foi se alargando, mas acho que é isso também. Acho que era aprender a esperar, assim, tipo, Sim. que a gente não sabe Nossa, esperar. eu ia te perguntar mesmo como que surgiu, assim, porque eu acho que a gente nunca. Pois é, Não né? lembro da gente ter tido essa conversa. Contar mais de pertinho, né, Kelly? É, Nossa. Aliás, eu te mandei todas as fotinhos deles e dos pesquisadores, né? sim, Como é sim, que foi receber as fotos, lindos. Kelly? Nossa, uma delícia! Muito legal, muito legal. Muito legal, muito legal. E eu vi as vozes, assim. Dá vontade de conhecer todo mundo pessoalmente. Que Pois é, gostoso. então, eu quis mandar isso para vocês porque eu falei, foi muito legal. Isso eu não tinha falado com você ainda nem com ninguém, que na qualificação eu não fui contar como foi a qualificação para vocês, que eu pensei, nossa, lá no dia eu falei 10 minutos e os outros 8 minutos, 9 foram vocês com as fotos, a fala de vocês. E Kelly foi uma comoção, assim, nem eu achei que eu ia Ai, imagina. ficar emocionado assim também, assim, sabe? Porque parece uma coisa simples, assim, mas tipo, ver a foto de vocês, a voz, ocupar aquele espaço no meio de uma banca, foi super legal, assim. Só que daí eu não queria dar só a minha perspectiva, e aí foi isso, eu também não tinha tido a ideia. Acabou a banca, vocês podem gravar um áudio? Não, tipo, a coisa foi acontecendo também. Eu falei, nossa, da mesma Uhum. maneira que a banca conheceu eles, pode ser coerente eles saberem da banca o que aconteceu aqui, não só de mim, não ter só a minha voz contando como foi. E aí resolvi fazer. Então foi um acontecimento também, não foi uma Nada ideia. planejado. Foi tipo, assim, rolou aquilo com a voz de vocês. Eu falei, nossa, mas eu tenho que fazer a mesma coisa com eles. E aí fiz, mandei para vocês, para daí só no nosso encontro contar como foi para mim também, assim, né? Também agradecer a tua Uhum. presença lá na banca, muito legal, assim, fiquei assim muito feliz assim de ver as fotinhos passando e falando, olha esse grupo de pessoas que legal que tá aqui nesse projeto. Que lindo. Assim, tô super feliz assim, né, com essa Desculpa. amo, não precisa, se precisar atender, Kelly, atende, se precisar atender. Tem Eu certeza, nunca deixo amiga? sem ser no silencioso, não. Não, se precisar atender, que ele atende, pelo amor de Deus. Não, não, não é nada. Tem certeza? Tá. Não, Não, tenho. mas era Uhum. só isso, assim, a banca foi. E aí eu achei legal mandar as fotos para vocês, vocês ouvirem a voz dele. Eu vi que a Carol mandou um áudio de 7 minutos, amo bem, bem, bem doida. E aí até ontem eu encontrei o David, que é um dos artistas que estão com a gente, é um que tá com uma foto dançando assim. Uhum. E ele falou, nossa, muito legal, porque a gente não costuma ouvir áudios grandes, né? A gente sempre reclama, eles têm que parar e ouvir, né? Você tem que Sim, parar e ouvir. E eu tenho tido uma prática, assim, que eu não sei como é para você, mas eu evito ver áudio no acelerado. Eu tô tentando. sim. Nossa, Porque essa. a gente perde, né? Nosso dia a dia é como as coisas estão muito efêmeras, né? Já Não, a gente quer eram. ouvir rápido, a gente quer fazer as coisas rápido, a gente já quer fazer outra coisa rápido. E aí eu acho que talvez essa proposta é o contrário, sabe? Tipo, não ir rápido, Uhum. é não viver rápido, é não. E aí tentei entender que essa criação de vínculo era a mais importante, assim. Especialmente depois desse primeiro encontro nosso, talvez eu vou te pentelhar mais, assim, agora, às vezes te mandar um oi,
te mandar umas Pode, músicas pode. de presente. Que Ai, que a minha delícia! vontade agora é fazer é alimentar uma vontade que vocês queiram se conhecer, Uhum, para no final do mês eu queria marcar só mais um encontro online para não te encher muito o saco. E imagina. de vocês todos juntos daí nesse encontro online, no próximo, né? Eu não sabia que ia haver um segundo turno, e eu tinha planejado no dia 30 de outubro, mas, né, segundo turno. Então, tô pensando, Kelly, que seria assim no dia 29 de outubro, que é um sábado. É ruim para você? Que horas, Ti? Eu dou aula até as 3 da tarde. Ah, se a gente fizer mais Depois cedo, disso, eu assim, tô tranquilo. É, mais 6 da tarde, para dar tempo de você. pode ser final da tarde. Eu tinha planejado Achei no domingo, que eu achava que era melhor para todo mundo, mas sendo que domingo é eleição, daí eu acho que a gente não 10 vai tipos conseguir. de ansiedade. Acho que a gente não vai conseguir estar trocando no dia da eleição, assim, né? A Pós-votar. não ser que seja um encontrão para comemorar. Tipo. Então, a Liberdade, princípio, eu tô liberdade. tentando marcar dia 29 com as pessoas, mas daí eu vou verificar com todo mundo. Até hoje, acho que eu tenho. Até amanhã eu tenho a resposta. E aí, se eu Tá, vi que 29 ficou ruim para as pessoas, daí eu tento marcar para o outro domingo lá mesmo. tá, Quando sair no dia tranquilo. 30 cai em novembro Tá, já. tá. A minha questão no sábado é só isso, que eu começo a trabalhar, tipo, 8h30, e aí eu vou parar, tipo, às 15h30, por aí eu já tô mais livre, Hum. assim. Ô, Kelly, mas tá bom para você estar nesse projeto também, assim, não te atrapalha Tá mesmo. lindo! Eu tô ansiosíssima. Porque, Desculpa né? se às vezes me pareço muito ausente, mas é Não, nem estava justamente. acontecendo, fica tranquilo. Não, era isso mesmo, você estava esperando essa primeira conversa e, Tá e uma bem delícia. espaçada para não prejudicar vocês, né? Que vocês têm o trabalho de vocês também. Mas, enfim, querendo, eu te contei como surgiu, né? A ideia de hoje era te contar um Sim. pouquinho e te contar algumas ideias que eu tô tendo, assim, pra gente também, assim, para ver o que você Tá. acha. Mas nessa primeira conversa eu contar que, tipo, quando eu entrei na licenciatura, falei, eu não quero fazer um. Sabe, eu não consegui identificar, assim, que tipo de projeto eu queria fazer, e eu comecei a pensar na inquietação do meu corpo, nos espaços de formação, as coisas que me faltavam, de não fazer pertencer ao lugar que eu morava, coisas que já estão me perseguindo em outros lugares, né? E só que tava buscando coisas, mas não sabia o quê. E aí tava numa aula do doutorado, assistindo a aula, assim, as pessoas estavam apresentando as suas pesquisas. Aí a Tice, que é uma das pesquisadoras que estão aqui, a Ticiane, ela começou a falar sobre uma tal de poética do reparar, que era pensar espaços de subversão na escola, e teatro na escola. E aí, ela contando que dá aula numa zona rural, pensando nessa poética do reparar, que é reparar nas pequenas coisas, onde tem vida nessas pequenas coisas. E aí acabou a aula, eu já fui falar com ela. Falei, Tícia, eu tô com uma ideia no projeto, não sei, mas eu tô achando que é para escrever um projeto com as pessoas que estão fazendo a coisa agora. E eu não sabia como que eu vou selecionar as pessoas? Quem sou eu, né? Na hierarquia, se for pensar na hierarquia como um todo, eu sou só um LGBT, mas eu sou, ainda assim eu sou um homem branco e cis. Então, tipo, quem sou eu para falar assim? Você veio no projeto, você veio. E aí, essa era a perturbação, eu não conseguia andar porque eu não sabia como estar com as pessoas. E aí, quando aconteceu isso com a Tícia, que eu fiquei comovido com a fala dela, eu fui falar com ela, eu falei, Tícia, você pode me indicar, e foi no acontecimento, pode me indicar alguém que você acha que gostaria de estar nesse projeto? E aí eu entendi que a seleção das pessoas seriam pelas pessoas ou por pessoas que, tipo, tinham escutado e tinha sentido alguma coisa, assim. E aí a Tice me indicou o Nando, que é aquele menino das duas fotos lá. Aí o Nando me indicou uma outra pessoa que eu não fui, porque daí as pessoas começaram a indicar, eu falei, meu Deus, não vou dar conta de 20 pessoas. E aí eu tinha falado com você, porque nas aulas eu já vi que a gente tinha alguma coisa assim, sentia alguma coisa legal, assim, sabe? E aí o Davidson também me deve cair no. Então eu entendi que essa seleção foi feita de pessoas que indicavam pessoas, é como se a escolha do referencial do trabalho fosse em conjunto. E aí, porque eu falei, nossa, todos os meus trabalhos de pesquisa, eu não tenho muitos, né? Mas assim, os trabalhos de pesquisa que eu fiz, você escolhe o referencial antes, que são aquelas coisas que te passam, você apresenta um problema de pesquisa, uma ideia, então você já tem. Eu falei, e se começar pelo contrário, assim? Tipo, se eu ir encontrando as pessoas e conhecendo as pessoas, o que elas fazem, o que elas estão pensando com os corpos delas, e aí, com o que elas estão me trazendo, começar a pensar qual seria
o meu encontro, assim, para pensar que uma prática pedagógica teatral que pudesse olhar para as nossas subjetividades. E o mais cuidadoso disso, Kelly, que eu estava tendo, era tipo, eu não vou então, por causa dessa ideia, chamar uma pessoa trans, chamar uma pessoa preta, porque daí as pessoas caem nesse lugar, de chamar essas pessoas Uhum. para estar a serviço de uma coisa, né? Daí isso que fazia eu não agir nos convites. E aí eu falei, não, eu vou ter que lidar então ou com as pessoas me indicando pessoas, ou tendo esse, opa, acho que a Kelly tem acho que o David, acho que... Então daí eu fui fazendo assim que eu achei que ainda, não sei se foi a melhor solução, mas a coisa mais justa e ética possível para eu dizer quem estaria no trabalho. Aí sentindo que eu não ia dar conta de todas as indicações, porque eram muitas, aí veio outra ideia para o trabalho, que o resultado do TCC era criar uma plataforma online de pessoas que estão pensando práticas pedagógicas de corpos outros, né, de outras subjetivações, e que essas pessoas pudessem relatar suas experiências lá, o que estão fazendo, como a Kelly sentiu o corpo dela na formação teatral, que as pessoas pudessem contar isso, um lugar que as pessoas possam falar, relatar sem ser publicada, sem estar numa revista não sei que porra, um lugar assim, um lugar tagarela sobre essas experiências. Porque daí eu ia procurar livros, você não acha que ela é muito... Pelo próprio sistema, né? Você vai encontrar os livros que sempre saem, você não vai encontrar lá uma Gonzalez, você não vai encontrar uma Chimamanda. É só se você estiver no nicho, de dentro do nicho, de dentro do... É aquele esquema horrível. E aí eu falei, então talvez como eu não estou dando conta de visitar todas essas pessoas, a minha vontade é criar essa plataforma no final do TCC online, onde vai estar, se você se permitir autorizar, todas essas pessoas que estão aqui, e que vocês possam depositar lá, se você se sentir à vontade, o seu cordel, uma fala sua sobre um trabalho teu que você já tenha feito ou não. E essa plataforma fica aberta. Se você falar, Tina, você fala, lembrei de um amigo meu. Posso falar para ele te mandar as coisas? Pô, aí coloca esse amigo. Aí esse amigo, nossa, achei muito legal. Lembrei de uma pessoa que também está fazendo uma coisa lá na Bahia. Posso? Aí essa plataforma começar a ser um núcleo dessas pessoas e nem que seja tipo gravado assim caseiramente, esse tipo de coisa assim de gambiarra. Lindo. E aí pensei em fazer essa plataforma gratuita na pirataria, essa coisa meio não tão higiênica, não tão bonitona, essa coisa assim, entendeu? Porque às vezes eu Que tava pensando, lindo. nossa, eu vou fazer um site, não sei fazer isso. Falei, mas acho que é isso mesmo, é pegar o que é de graça. Acho que isso significa, sabe? Tipo, aquela Um coisa meio, aquilombamento, não deixa de ser, né? essa coisa meio feita de outras formas e não limpinhas, não com uma arte, sabe assim? E aí a minha vontade é criar no final, essa plataforma. Então, essas duas ideias vieram por coisa, eu estava viajando toda semana, encontrei a Tiziana, fiquei emocionado com a fala dela, falar com ela, lembrou do Nando, e aí eu comecei a estar em deriva nos lugares, ir para os lugares com o corpo mais e olhando para as histórias das pessoas e falando, nossa, acho que essa história tá dentro dessa minha história. E assim foi selecionando o corpo do trabalho. E aí depois, pela minha falha lacunosa de não dar conta de tudo, pensei em criar essa plataforma que fosse, tipo, contínua, assim, que o trabalho continuasse se fazendo. Então, eu escrevi o texto da qualificação, foi contando essa ideia um pouco, de unir essas experiências dessas pessoas de diferentes formações, já com uma provocação assim, que a gente vai buscar a pessoa que está com o livro publicado, vai buscar a tese da pessoa. Eu ainda não dei conta de achar, tipo, uma pessoa no mercado para trazer para esse trabalho, uma pessoa. Porque ainda acho que é esse lugar, sabe? Meu pai falou isso. Vamos pôr isso aqui, pode ajudar a pensar teatro. Então eu estava tentando buscar isso e uma vontade era cada pessoa num canto do país assim diferente. Então tem Bahia, tem Salvador, tem Goiânia, tem Floripa, tem Curitiba, tem Nordeste. Então tá porque é outra coisa, né, Kelly? Tipo, as pessoas estão Sim, fazendo. Onde que a gente vai achar essas pessoas, gente? Onde? Tem que saber qual revista a pessoa publicou que está enfiada num site, não sei do inferno. Assim, parece que é para não achar. exato. E aí foi tipo nessa vontade. O projeto nasceu dessa estar em deriva.
e encontrando essas pessoas, unindo essas histórias. E depois veio a questão, mas o que que eu quero então com isso? Tipo, o que que eu quero falar? A minha ideia ainda, né, é pensar uma prática pedagógica teatral que possa se aproximar de outros modos de subjetivação. Porque quando eu ia dar aula, Kelly, não sei como você está com a sua experiência agora, eu ia aplicar um jogo, seja da viola, e, tipo, não, todos os jogos que eu apliquei, eu transformei eles. Aham, também. Tipo, e aí comecei a notar, tipo, jogos que vendem uma ideia de competição, às vezes, de virtuosismo, Uhum. de habilidade, e comecei a perceber um monte de coisas que eu falei, gente, mas esses jogos também refletem um tipo de mundo, um tipo de imaginário, um tipo de ideia de qual aluno que é melhor, é, Uhum. para quais corpos são esses exercícios, a pessoa tem que virar de cambalhota, ela tem que andar, ela tem que... Comecei a entrar nesses, e aí me interessou a tentar pensar uma prática, ou esboçar perguntas, de que práticas dão conta de outros corpos, de outras vivências, assim, né? E aí chamando vocês para isso, assim. Então, essa foi a estrutura que ele... Aí o projeto de qualificação eu escrevi contando sobre encontro com vocês, sobre isso, e eu fui inventando nomes. Então, eu chamo de como que é? Ventanias não anunciadas, que é Que tipo lindo. esses saberes que tipo, porque minha família é muito simples, não sei se nunca te contei, mas é muito pobre, e então a gente viveu em precariedade, né? E é nessa precariedade as coisas vão se fazendo. Então minha mãe falava coisas que eu achava assim brilhantes, assim. Ela tinha pano de chão que era o mesmo pano para tudo. E ele era todo esburacado, assim. Só que a minha mãe deixava o chão incrivelmente. E eu, quando ia limpar o chão também, ela falava, Thiago, tem que passar 3 vezes no chão. No mínimo 3 vezes. Só que era um pano todo... Nem tinha pano direito. Mas limpava, Tinha que Kelly. dar várias voltas no rodo, assim. Mas limpava. Era uma coisa... Daí isso fui ficando mais velho, foi acontecendo as coisas. Eu fui lembrando dessas coisas assim que aconteciam em casa, do olhar que a minha mãe tinha para certas coisas, as frases que meu pai soltava. O meu irmão, por exemplo, ele terminou o ensino médio faz pouco tempo, ele tem 38 anos. E meu irmão trabalha em fábrica, em chão de fábrica, ele consertava televisão, essas coisas assim. E ele, como ele precisava de emprego, o cara falou: Ah, tem vaga para consertar trator. Ele nunca tinha consertado um trator. O que que ele fez? Ele falou que sabia, para não perder o emprego, e ficava olhando para o trator e assim ele aprendeu, entendeu? Então, tipo, e daí isso lá atrás começou a me fazer como pensar teatro, como fazer sem falar do teatro, assim. Falei, como que eu posso pensar uma criação pensando nisso? Tipo, uma pessoa que desenvolve uma inteligência olhando para um trator. Minha mãe que fala essa coisa do prato, do trapo, do pano. E aí comecei. Então, essa inquietude já está assim, desde a minha primeira graduação, do tipo, como falar do teatro sem estar só dentro do teatro, mas falando de uma receita de bolo, falando, sei lá, do dia que a gente vai no cabeleireiro. Como que a gente vê o teatro, não o teatro, mas assim, uma prática artística nessas. Então, isso já era uma vontade, sabe? Então, faz muitos anos que isso passa pela minha cabeça, passa, mas nunca se aprofunda. Aí, esse projeto meio que coloca isso em prática, assim. Então, basicamente foi estar à deriva, se apaixonando pelas pessoas, você uma delas, e as Ai, que pessoas lindo. me colocando a encontrar outras pessoas, é tipo pedir merenda na casa das pessoas. Oi, então, eu tô fazendo aí, indica alguém que... Eu me senti quase uma pessoa assim, religiosa que para de porta em porta, chamando as pessoas. Mas aí, Que tipo, lindo, Tim. era isso, assim, sabe? Falei, imagina que legal construir um trabalho que a pessoa não publicou ainda, mas está lá. Daí, nas minhas referências bibliográficas, eu tô tentando... Tem referência bibliográfica que ainda não tenho nada, que era isso também, tipo, eu tenho 2 livros que eu li. E aí, tipo, e vocês, entendeu? É isso. Que incrível. E aí eu tô tentando colocar aí embaixo, assim, ventanias não anunciadas. Daí, tipo, aí isso para conversar com você, eu tenho cordel, aí as coisas que as Uhum, pessoas o vídeo do David, que eu vou mandar para vocês também, que é o Pedagogias do Imaginário. É um vídeo que eu assisti que não tem norma nenhuma, mas eu assisti, ué. uhum.
faz parte de mim, me provocou Sim. a chamar ele. Então, foi assim, sabe, Kelly? Me apaixonando pela deriva, nem sabendo o que estava acontecendo, não saber, é tudo não sabendo mesmo. Mas já com uma inquietação, né? Querendo ou não, tinha essa inquietação. Aí eu escrevi, eu não mandei para vocês o projeto de qualificação, porque sabia que todo mundo tava, eu falei, vou esperar o primeiro encontro. E aí no primeiro encontro ver como que a pessoa, te quero ler, ou manda uma dramaturgia, ou pra gente entender o que a gente quer. Para não, né, não quero começar algo formal, assim, leia um trabalho acadêmico, leia. Então, por isso que não tinha mandado ainda. Obviamente, o que eu mandei, ele só relata isso que eu te contei agora. Ele relata de uma maneira um pouco mais poética, assim, do que essa minha fala torta agora, mas de uma maneira mais poética, assim, sabe? Mas, tipo, pensando outra aproximação com quem lê também. Sim, que E lindo, aí, Ti. Nossa. esse foi o projeto, assim, o louco, né? Porque era para ser um projeto de TCC e eu tô vendo que vai virar um projeto de continuidade, assim, tipo, que eu quero alimentar essa plataforma. Ainda falei pro Robson, Robson, imagine se essa plataforma dá muito certo, essas pessoas se encontram, a gente pode criar uma semana de encontro com essas pessoas, isso pode Nossa, virar, incrível. pode começar, porque não tem, que você não acha onde tá essas, não acha esses Não, relatos, não, você acha, e a gente pode se perguntar, quem consegue publicar, quem consegue terminar uma universidade, quem, exato. são Nossa, eu várias sempre coisas. pensei muito nessas coisas, assim. Principalmente, tipo, eu e minhas irmãs, nós somos a primeira geração que tá fazendo, né? Elas já Ah, se formaram, enfim, mas a gente é a primeira. Minha mãe, meus pais não terminaram nem o ensino fundamental, né? Então, assim, aí eu fico pensando, e na universidade parece que a gente tem a gente traça, né, um perfil de quem é inteligente, de quem. E eu falo, cara, mas, gente, aí eu olho quando eu voltei pra Bahia, eu falei, nossa, isso aqui é tão rico. Essa fala, esse gesto, isso é tão. Como que as pessoas não veem isso? Como assim que quem produz conhecimento é quem tá, né, quem publica? Então, nossa, teu trabalho é muito lindo mesmo, me emociona demais, porque eu acho que é isso, é pensar quem não tá na vitrine, né? Tipo, que tipo, fala, faz falas por que. que é tão difícil chegar lá, né, cara? Porque eu, por exemplo, Porque. artigo eu publiquei 2, e porque não deu, Kelly, né? E assim, é isso que eu te falei, dentro dessa hierarquia social que o meu corpo já representa, mas é porque eu sempre não parei de trabalhar, infelizmente não pude só estudar. Então, tipo, imagine para todos a multiplicidade de corpos, o quanto isso é pior ainda, né? Na escala Uhum. do que move tudo. Então, tipo, é um trabalho que eu tava com medo, era muito delicado, assim, porque eu falei, nossa, eu posso me trair a qualquer momento com esse trabalho. Se eu for escolher a pessoa, se eu chamar a pessoa só com uma intenção. Eu queria que fosse uma pessoa, o que eu queria era que fosse uma pessoa de cada canto e pessoas diversas. Mas assim, eu falei, cara, mas se eu tô lidando com indicação, então eu vou ter que aceitar a indicação da pessoa. Então, eu não conseguia ir 5 regiões do país, por exemplo, como era a primeira ideia, porque era uma ideia, e não conseguia por exemplo, uma diversidade ampla, né, no sentido de corpos gordos, travesti, mas tipo, é Uhum. isso também, é indicação. Então, eu me abri para isso, então, nenhuma ideia de diversidade que eu tinha também vai saber, e que se isso continuasse, as pessoas vão se indicando e vão se aparecendo. E é muito lindo quando eu falei, cara, a Tice tá lá no. Nem lembro onde que ela tá agora, ela tá em Goiânia. E aí ela indica o Nando, que é que ele se identifica como Qualira, um LGBTQIA+, que trabalha a feminilidade no corpo dele, nordestino. Então, é óbvio que as pessoas que vão se indicando, vão indicando E eu, quando eu olhei, foi só quando eu olhei as fotos de vocês, uma atrás da outra, que lindo esse grupo de pessoas. Então, tipo, não foi uma coisa antes do tipo olhar para a pessoa porque ela é bicha, porque ela é preta, porque ela é. Foi tipo uma coisa que realmente foi derivada da indicação dessas pessoas. O Dave indicou o Thiago, que está no Salvador, que tá nessa perspectiva afro-indígena, mas eu não chegaria nele, não sei como eu chegaria, talvez nunca chegaria nele. Então, tipo, foi todas essas coisas assim, cara, sabe? Então Uhum. acho que tá indo. Acho Ai, que linda. que tá indo assim. E aí veio a exigência da universidade, que é 20 páginas ou 30 páginas, né?
E aí eu pensei, cara, eu me traí de novo. Como que eu tô com 5 pessoas? Eu vou ter que falar um parágrafo? Daí comecei, falei, meu Deus. Aí eu pensei, porque se eu falar, a ideia não é falar do trabalho da Kelly. A ideia não é falar do trabalho do Davidson, do trabalho. A ideia é falar como, conversando com essas pessoas, perguntas que me vieram sobre a minha prática também. Porque não faz sentido eu ficar, então a Kelly, ela começou com cordel. Não faz sentido nenhum eu relatar isso no Uhum. trabalho. E aí eu falei, putz, e agora o que que eu faço? E aí como veio a ideia de fazer um Gi, trabalho. vou tomar um golinho aqui, tá? Me Ai, por favor, trouxeram. por favor. Licença. Por favor. Não, daí eu pensei nas notas de rodapés e, tipo, falei, cara, a pessoa tá. Então, o que que vai ser essas 20 páginas? Vai relatar todo esse acontecimento aqui que eu tô te falando, tudo que a gente vai viver. Mas daí a pessoa clica na nota de rodapé e eu pensei, daí ela vai cair numa playlist do Spotify. Que pode ter o áudio da Kelly, do WhatsApp, pode ter o meu áudio, pode ter o áudio do David. Ai, Thiago, eu não consegui te responder, mas. Eu pensei que como seria legal essa pessoa que está lendo, ao invés, mais do que ler, né, onde o trabalho chega, as perguntas que o trabalho chega, ele também tem, essa pessoa tem acesso a como o trabalho foi construído nesses domingos, nessas gravações. Aí comecei a pensar, tipo, em estender o trabalho nisso. Tipo, não vai ser só 20 páginas, mas vai ser. Então eles vão ler lá as 20 páginas, mas tipo, a pessoa vai clicando, ela vai encontrando mais coisas. Então, o que eu estou pressupondo é eu nem sei como vai fazer isso, mas eu vou fazer. A playlist no Spotify, que daí teria Ai, alguns que lindo. conteúdos nossos. A pessoa clica, cai no meu encontro com você hoje, gravado, se você permitir também, ou se fala, tira esse trecho, tira, da gente tira, depois a gente vê isso. Mas tipo, a pessoa cai na nossa conversa, se ela quiser escutar, ela vai escutar a nossa conversa aqui de hoje, e aí cai na conversa minha com o Nando, e aí clica, cai na conversa do chá das 5, que é nós 5 juntos, trocando, e então foi a minha maneira de conseguir estender essas 20 páginas para você falando do seu trabalho, o Nando falando do trabalho dele, a gente trocando aqui, você tomando o seu drinkzinho, aí agora, entendeu? Acho que é mais sobre isso assim. E daí eu pensei então esse trabalho vai ser estruturado em criar essas outras raízes, o que vai me deixar louco, mas vamos fazer. E aí na aula de TCC tem a Ellen também, que ela tem, né, deficiência com Aham. e ela falou uma coisa que super, eu até tenho que falar para ela isso que me acendeu, que quando eles vão, essas pessoas com deficiência visual ou baixa visão usam aplicativos, o aplicativo não separa a nota rodapé do texto. Então, por exemplo, ele está lendo o texto, por exemplo, eu tô, sei lá, frase X, nananã, ao invés dele ir para o próximo parágrafo, ele vai ler a nota de rodapé. Então, ele mistura um texto no outro, ele não entende que são textos diferentes, porque é um aplicativo que lê uma linha atrás da outra. Então, eles se perdem. Então, o quanto a própria estrutura do trabalho acadêmico já não é acessível. E aí eu Caramba. e aí eu pensei em pegar todas as minhas notas de rodapé e colocar na última página. Então vai ser o trabalho corrido e as notas de rodapé vão ficar só na última página, Uhum. uma atrás da outra. Eu já tinha visto em alguns livros isso, mas não tinha entendido e é um pouco disso que as pessoas que usam esses aplicativos, elas conseguem ler o texto e depois ler as notas. Então isso também já é uma mudança no trabalho, entendeu? Que acontece no encontro disso, numa Sim. aula. Então, eu te contei, tipo, a estrutura do trabalho. Daí a conversa Uhum. hoje era para te contar isso, te contar a reunião dessas pessoas, contar que eu estou visualizando esse encontro nosso junto, que aí tá a grande surpresa. Para cada encontro, Kelly, eu estou tentando propor uma conversa artística, assim, que a gente pense o que é para cada uma prática artística, pedagógica, como que a gente vê nossos corpos nessas situações de ensino, de trocas. Mas Uhum. eu queria, tipo, ter um gesto de composição artística com isso. Aham. Eu encontrei o Nando, e aí a gente conversando, essa conversa que a gente teve, com ele, a gente chegou a gente vai estar trocando cartas, e eu tô fazendo uma regressão na minha memória, que eu só estudei em escola pública também, isso já é um dado, né? E eu tô relatando para ele de algumas memórias que eu tenho. Eu não tive nenhum professor LGBTQIA+, assumido, obviamente, e não tive nenhuma bicha assumida ao meu lado. Então, eu estou tentando retratar como que foi essa vivência de aprendizagem nessas pautas. E ele está me escrevendo cartas de ser um professor nordestino, bicha, assumido em escola pública, que isso acontece com esses corpos que estão aprendendo com ele, estão trocando com ele. E aí a gente vai
trocar essas cartas, porque a gente tem a mesma idade, 32, Ai, que tudo! a gente vai meio que regredir e falar sobre Uhum. essas perspectivas de como o ensino é alterado. Eu, na perspectiva do aluno que não tive, e ele desse professor que está vendo esses alunos que vão também se manifestando as suas bichices, as suas outras coisas, por causa desse professor. Então, a gente encontrou as cartas. O Davidson, ele faz vídeos dança, né? Ele faz vídeos dança. Aham. E a gente chegou no lugar de orientações para dançar o encantamento. Ele vai escrever umas instruções para eu dançar. Eu vou produzir um vídeo de 1 minuto para ele. E ele vai produzir um vídeo de 1 minuto para mim como resposta. Então, esses materiais, que é a ideia que também vão estar nessa plataforma, né? Essas produções Uhum. artísticas. E com você também, a ideia de conversar hoje era encontrar como que a gente fala de práticas teatrais, ou não só, como a gente fala das nossas vidas, que alteram essas práticas, né? Porque a gente não ficar falando de teatro só, mas da gente, de algum modo, implicado nesse ensino. O que eu tinha pensado lá atrás, que você tinha me mandado o cordel, que eu amei lê-lo, eu tentaria, eu não sei, você me mandou um vídeo também, que isso foi bem marcante para mim. Eu tentaria esperar uma proposta sua, da onde você quer partir, e a minha vontade seria tentar te responder em rima, Ai, tentar, lindo. e aí gravar para você esse vídeo e mandar, né, para ti também. Então, que a gente conversasse em cordel, assim, sabe? Era uma coisa que eu tinha Ótimo. visto, né? Mas o assunto e tal, eu acho que é muito mais. Você vai me contar aí o que você está achando disso tudo, onde que você se acha nisso. E aí eu vou tentar. A minha ideia é como que a gente encontra as nossas histórias e contribui para as nossas vivências, né? Juntos, assim. Eu nesse lugar e você nesse lugar aí, que, né, dentro desses lugares tem um monte de abismo, mas que a gente não romantize, mas que possa. Mas tinha pensado em falar, eu acho que eu posso, assim, me arrepender muito, mas acho que é sobre isso também. Eu tinha pensado em escrever em cordel para você e ler e gravar um vídeo para você. Não sei, o que que você acha, assim? Eu acho ótimo. Seria isso, Kelly? O convite seria a gente encontrar isso nesse mês, esse outubro, e Uhum. no tempo de cada um, não se fique louca, tá? Eu sei que você é cheio de coisa. Tá. E aí no dia 30 ou dia 29 que eu vou encontrar vocês todos, a ideia não é tipo, gente, essa é a Kelly, oi, eu faço assim, ah. A ideia é que a gente iniciasse o encontro com essas performances. Então, tipo, vamos supor que eu e você escolhe começar com o cordel, o David Uhum. pode começar dançando pra gente, eu posso Ai, exibir que o vídeo que eu lindo. fiz pra ele, mas que a gente se conheça com essas materialidades no dia 30. E aí, depois de assistir e trocar essas materialidades, daí a gente conversa e é isso, mas a minha vontade era que nesse dia 30 a gente compartilhasse essas ideias, esses manifestos, com Uhum. uma composição artística. Acho Então, ótimo. esse um mês seria pra gente criar, né? Eu e você alguma coisa. Aí eu Aham. tô ficando meio louca, né? Porque eu tô respondendo as cartas do Anando, eu nem comecei ainda, o do Davidson também, agora eu vou começar, e com você. Então, é como que iniciar um processo criativo curto, mas que a gente manifeste artisticamente, dentro do como a gente se expressa, essas questões que motivam o corpo a estar aí tentando, isso que se contou também de ser a primeira geração da família. O Cordel que conta uma anedota, né? Ele conta uma história, normalmente, o Cordel. Sim, Narra uma trajetória de um herói, muitas vezes. E sim. aí, não sei, o convite seria esse, que a gente nessas 4 semanas ir se tocando. No CD a gente pode escolher aqui quem começa, quem não começa. E Tá. isso. Eu Aí amei. a gente apresentar um para o outro, porque é só depois do dia 30 que eu vou poder começar a fazer o meu trabalho, que daí eu vou olhar tudo com isso pronto, todas essas conversas, todas essas composições, e aí que eu vou começar a escrever sobre uma prática teatral possível, sabe? Então, Uhum. não sei, o que que você acha? Me conta agora. Eu achei Nossa, ótimo, agora eu achei te contei incrível. tudo. E aí, Lindo, eu amei, amei essa proposta. você acha que De rola? verdade. Ou se não é o cordel, outra coisa que você pensa? Que você também tem uma vontade de dramaturgia também, né? Não sei como que é para É, eu tenho. Mas eu gostei da ideia do cordel, assim. É uma. Desde criança, né? Assim, eu Ai, que sempre gostei delícia. muito de rimas, sempre, assim. Adorava ficar parodiando as coisas. Tipo, escutava o negócio, eu tava ali tentando. A gente cresceu ouvindo muito repente, né?
Então, Ai, que assim, delícia, nossa, Kelly. e assim, ao vivaço, às vezes a minha mãe sempre teve bar, assim, lanchonete. Então a galera ia lá, e aí quando a gente via, tava numa roda de repente, e eu desde pirralhinha tentando ali. E aí, quando eu venho pra cá, parece que esse lado adormece, assim, sabe? E aí a gira com o Carlos, eu falei, cara, por que não? Por que não uma dramaturgia em cordel? Por que eu não posso levar a rima pra cena, né? E aí encontrei um texto também da Johnny Carlos, bonita, que tem um pouco de rima ali e tal. Falei, acho que é isso, vou tentar contar a história aí da minha mãe, enfim. Ai, E aí, volta e meia, eu tento, às vezes, escrever alguma coisinha, sempre em rima, adoro, tenho muita facilidade, assim, eu escuto alguma coisa, eu já tô, tipo, tentando falar em rima, que legal, mas, Kelly. mas por muito tempo ficou adormecido, assim, sabe? E aí depois, quando eu resgatei, eu falei, cara, que delícia, que tipo de escrita que as pessoas só olham, né, pensando assim, nos cordéis, aqueles muito convencionais, né, na literatura, assim, tá ali, é uma coisa... e eu acho que é para além, sabe? É um estilo de Sim. escrita, de leitura, assim, que, não sei, quebra muitas... Quebra as normas gramaticais, né? Quebra as normas de pontuação. Então, assim, é muito povo, eu acho, sabe? Eu diria. Parece que no cordel eu encontro uma liberdade de escrita que eu não encontro na academia ou em, enfim, outros tipos de escritas, assim. Então, eu acho que é um caminho muito possível e gostoso da gente Ai, tentar. que legal, Kelly. Ah, acho muito massa. Eu vou me arriscar super, assim. Então, vamos. E fiquei pensando como que a gente escreve esses cordéis, né? Ou essas rimas aí. Pensando sobre isso, sobre as nossas subjetivações, esses corpos. Não sei se no teatro ou na vida. Ou que história que a gente quer contar que reverbera quando você tá lá. Fiquei pensando agora se essa roda de bar que você falou, né? Que vocês faziam os repentes. O que que ela influencia quando você vai dar aula? Como é que a gente... Não sei, eu acho que isso pode contribuir, né? Para pensar em dar aula de teatro. Não sei, eu acredito que sim. Não sei. E aí a gente vai elaborando. Aí a gente você escolhe, quer eu estou junto com você, você vai escolhendo se a gente escreve, depois narra. A gente pode, eu posso pensar uns, depois do vídeo, eu posso pensar uns fundos, uns figurinos, a gente Ótimo. vai vendo. E aí a ideia é que de hoje até o final do mês a gente vá se dando esses presentes assim. Aí você pode escolher, você fala, ai tia, eu tô já com umas ideias aqui, vou te mandar semana que vem. Ou se você quiser que eu mande antes, não sei. Mas Tá. o ponto de partida, daí a gente escolhe agora quem prefere. Não que precisa ser assim, tipo, tão. Ah, é você. Às vezes você sentir uma coisa, já me manda. Tá Mas bom. a ideia, tipo, o compromisso que eu queria tentar contigo era, tipo, toda semana, né, ou a gente pode brincar de conversar no WhatsApp por rima, nem que seja. Ah, nem que seja quando a gente for conversar sobre outras coisas também que já está implicado nesse Legal. exercício. Sim. E aí, não sei, o convite seria para você iniciar com um cordel, o que você quiser, contar sobre a sua Tá. vivência. O Davidson também está usando muito o escrevivência, que ele falou que ele Hum, está num processo de enegrecimento, que ele passou muito tempo sem olhar, né, para isso, e isso está muito forte para ele, a ideia de ancestralidade, de como que isso implicou na vida dele. Ele tá pensando muito sobre apagamento, esquecimento, lembrança. Então, até esse vídeo que a gente vai criar juntos, tá nesse lugar de pensar o que que eu crio, o que se cria lembrança e o que se o que apaga a memória, né? A gente vai pensar esse vídeo a partir de cada, né, de cada corpo também, mas isso assim. E aí o que tiver mais aflorado que você acha que é possível para o teatro, para gente, né? Não sei. E acho que daí a gente produz alguns saberes dentro disso, assim, Kelly. Não sei. O que que você acha? Ai, tô com medo agora, assim, de sair. Ou do Não, dia. acho E me ótimo. atrapalhar também, que ele não vá, tipo, meu Deus, perder seus dias. Tipo, Não, imagina. Tranquilo, Ti. Não, vai, mas eu tipo, acho deliciosa a proposta. ai, que delícia. Então, você prefere começar a me mandar uma coisa um dia? O que que você prefere, Kelly? Como que você tá? Eu te mando, eu prefiro começar. Pode ser? Beleza, pode. E aí, e me diz uma coisa, normalmente a diferença de repente e cordel, o repente é a prática e o cordel é um tipo um gênero, é isso?
O cordel, ele é tido como um gênero literário, né? Ah, O isso. repente, os repentes é com rima, mas aí tem a utilização de instrumentos, né? O tambor, o Ah, triângulo, então esses instrumentos de percussão são muito presentes nos repentes. A palma, né? Tipo, alguém tá fazendo ali a rima e aí outra pessoa vai ritmando. Então já tem essa presença desses instrumentos, mas a cuíca, que é um instrumento super presente, forte, assim, na cultura nordestina, por exemplo. ai, que E, legal, Kelly. e aí o cordel, o repente é mais livre, assim, as rimas, né? Mas o cordel, aí a gente tem os quartetos, os sextetos, posso até te mandar alguma coisinha, assim, Manda. como que vai funcionando essas rimas, assim. Ai, que massa, Kelly. Não, e como que não tem isso nas aulas de teatro, né? Imagine se tivesse uma disciplina de cordel. Incrível, né? Por que não, né, Kelly? Meu Deus do Por que céu. não? Por que não? Imagine ter uma pessoa, um cordelista dando aula pra gente, assim. Sim, eu gravei junto com o Luan, não sei se você conheceu o Luan, Não lembro agora acho o que primeiro. não. A gente, quando lançaram Aldir Blanc, a gente fez dois vídeos, que é Shakespeare em Cordel. Tem um professor nordestino, ele tem um livro, eu até tenho ele aqui, posso te mostrar, te emprestar, enfim, para você folhear. E ele escreveu alguns contos de Shakespeare assim em cordel. E é uma Ai, que delícia assim de ler, legal. é muito legal assim, numa perspectiva totalmente diferente. Posso te enviar o link de um dos que Aham. eu fiz também, a gente tem no YouTube, acho que privado, mas eu dou uma fuçadinha aqui e te mando. Então, assim, ele é um professor de português e ele viu que ali, trabalhando as obras de Shakespeare, não chega, né? Tipo, algumas palavras ali. E ele transcreveu alguns dos textos, assim, em cordel. Então, tem Romeu e Julieta, Megera Domada, Macbeth, muitos textos, assim, Que massa, Kelly. bem legal, bem interessante. Nossa, acho que a gente tem Então, uma caminhadora, então, com esses cordéis. uhum. Ai, me manda Por que assim. não, né? Por que É, não por que não? dramaturgias? Muito massa, muito massa. E Legal. aí fiquei pensando, aí a gente vai sentindo se vai, pode ser dois cordéis, pode ser, a gente vai criando daí, não sei, daí a gente vê a hora que para. Pra, aí no dia, pro dia 30 ou dia 29 a gente vai sentindo daí o que. Ou se a gente mostra os nossos vídeos, não sei, eu tô aqui falando, nem sei se eu vou poder também me comprometer tanto, assim. Mas a ideia é que, tipo, criar essas materialidades, e aí é com elas que eu vou conversar para escrever sobre. Porque só que você falando, imagina o tanto de coisa que trabalha, né, um repente, tipo, o ritmo, o tempo, todos os Uhum. reflexos do corpo, Raciocínio lógico, né? Até mas porque, tipo, nos repentes é muito improviso. rápido, É então, improviso. tipo, olha quanta coisa, assim, e o quanto é político também registrar a história desses heróis, dessas pessoas, né? Uhum. Os cordéis eu lembro que tinha uma banquinha atrás da biblioteca que vendia cordel. Era a única da cidade. Não sei se vende ainda, eu vou lá fuçar. Não Nossa, é sei de bem onde era difícil. aqueles cordéis, se era industrializado já, mas assim, Aham. tinha. Eu ia lá por causa da biblioteca ver também o que estavam fazendo. Mas o que era curioso era isso, sempre uma história ou de, tipo, quase um arlequim assim nordestino que Isso. né, Aham. uma trapaça, um jeito de resolver uma situação. É esse lugar, assim, né, que eu acho que é super massa de registrar. Não sei. Criar alegorias também, né? Tipo, sei lá, o teatro falando, a morte falando. Uhum. Essas coisas, a morte falando, coisas assim, né? Sim, Acho que é por aí, né? Que assim, o é por contato que eu aí. tive era nessas percepções, assim. Sim, sim. Kelly Tem do céu, muito. vai ser muito legal! Amiga, então, ó, eu fico esperando o seu cordel sem pressa. Se Tá demorar bom. 2 semanas, demorou 2 semanas. Mas Tá. daí a ideia é que a gente produza alguma coisa pro dia 30 entre a gente, né? Vai ser. E aí são com essas coisas que vão virar meu material de, de investigação pro trabalho. Então, sei lá. Então, você falou que vai ter as nossas conversas no Spotify, algumas a gente seleciona juntos, daí os áudios. É, Beleza.
essas gravações, o Chá das 5 e essa plataforma. Então vai ser tudo isso, essa máquina. Lindo, Ah, deixa eu ver delícia. se eu te contei tudo que eu anotei aqui para você. Uma coisa que eu acho que eu não falei só. Acho que quando eu apresentei o trabalho na disciplina, ele se chamava Práticas Teatrais, não, Pedagogias Teatrais como Prática do Encantamento, 2 pontos, era composição de gestos decoloniais para não morrer. Aí fiquei pensando, eu falei, cara, mas eu não quero falar sobre decolonialidade no sentido, não quero carregar teoricamente esse trabalho. Eu acho que a postura do trabalho já é isso. Ele não está discutindo o que é decolonialidade, ele já está se colocando diante disso. Aí eu troquei para pedagogias teatrais, pedagogias teatrais como prática do encantamento, gingar para não morrer. Mudou para Lindo. gingar para não morrer, e não composição de gesto decolonial para não morrer. Virou agora gingar para não morrer. Ai, que tudo. Já, tipo, descarrega, né, dessas Sim. coisas todas, assim, dessas discussões. E Uhum. aí, contei isso pro David ontem, daí a gente conversando, e aí já fiz mais uma troca. Tava pedagogias teatrais como prática do encantamento, que é uma filosofia, né, também, do Krenak e tudo isso, mas ficou pedagogia, ainda, né, pedagogias teatrais como prática de reinvenção, 2 pontos, gingar para não morrer. Então, assim, Que lindo. foi se limpando, assim, nessas conversas, tipo, não, mas eu não quero falar, decolonialidade é uma discussão que esses teóricos eles já estão fazendo. Aham. Né, a prática do encantamento é linda, mas já é uma discussão filosófica. Então, como que Uhum. estou tentando deixar o mais esse título ser uma expressão mais do que um monte de conceito na nossa cabeça. Sim, Então, só sim. para te contar que Que está nessa lindo. parte, assim. Então, o projeto também ele existe e ele vai se destruindo e se refazendo, né? Então, enfim, pelo encontro com vocês, pelas essas conversas, assim. Vai que eu, lá para frente o título fica rimado. Não sei, Kelly, já pensei agora nisso. Amei. Tipo, né, dessas trocas, assim, tipo, não sei. Então é isso, o convite está aberto, Kelly. Fico Ai, que esperando, lindo, Ti. agradeço o domingo aí seu também, Eu que já deve ter chegado a tua agradeço. comida. E, Tem e problema. aí é isso, amor, a gente vai conversando, espero seu cordel, te Tá bom. responderei. E é isso, Ai, que obrigado, delícia. Kelly. Ai, Obrigada Obrigado, pelo convite, pela troca. vai ser Ai, legal. vai ser muito legal. Ansiosíssima. Obrigado, amor, viu? Vou te Obrigada a deixar, ti. bom domingo, bom descanso. Bom E me domingo. mande os cordéis, tudo que você te falou, me mande tudo, que eu vou com Tá, certeza. vou te mandando então. Pode Tá? deixar. Um Beijo, beijo. amor. Se cuida, Obrigada. bom domingo. Vai ser linda a nossa ginga. Ai, vamos gingar, para não morrer, né? Para Vamos não morrer. gingar. Beijo, Exatamente. amor. Beijo.